Opa, e aí, tudo bem com você? Hoje eu queria refletir com você a partir do Salmos capítulo 90, versículo 12, que está escrito o seguinte: Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Você consegue imaginar quantas vezes na sua vida, durante o seu dia mesmo, ontem, hoje, faça essa reflexão, há uma semana atrás, um mês atrás, momentos em que você parou e realmente sentiu que teve um livramento. Se você puder compartilhar aí embaixo nos comentários, vai ser incrível. Agora, durante todo o nosso dia, a gente tem uma série de livramentos que a gente nem sequer dá conta. Sem contar das vezes que a gente mesmo se coloca em risco e o Senhor vai lá e nos livra do perigo. E isso é maravilhoso porque a gente percebe que somente pela mão de Deus e pela proteção divina que a gente continua vivo. E às vezes a gente é jovem e a gente se convence que a gente é invencível, que a gente pode correr qualquer risco, que vai valer a pena. Só que o caminho não é exatamente esse. O Salmos 90 é uma oração e o versículo 12 é como se fosse um copo de água gelada sendo jogado no nosso rosto. O que o salmista está falando aqui, ele está pedindo para o Senhor que ele nos mantenha sempre diante de nós uma perspectiva de que cada dia, cada respiração é um presente divino. Então hoje, olhe para si mesmo, olhe para esse dia que o Senhor colocou diante de você e agradeça ao Senhor. E compreender isso é um aspecto fundamental da verdadeira sabedoria de Deus. E quando a gente para pensar e entender o quão breve são os nossos dias aqui na Terra, a gente é levado a ter escolhas mais sábias sobre como a gente vai investir o nosso tempo. A gente começa a olhar para as pessoas que estão à nossa volta, para os relacionamentos, um pai, uma mãe, uma namorada, um namorado, enfim, os nossos amigos, e a gente começa a valorizar mais, ter tempos de qualidade com essas pessoas. E quando a gente olha para Deus, a gente começa a valorizar também esse tempo que nós temos aqui na Terra para andarmos junto a Ele. Isso significa fazer escolhas que glorifiquem a Deus e que espalhe o amor de Deus para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então é necessário que você dedique tempo à oração às Escrituras, permita que Deus fale no seu coração, viva com um propósito. Você tem um propósito? Qual é o propósito que está no seu coração hoje? Quando você escuta essa palavra, o que você pensa em primeiro lugar? Então esse versículo que nós lemos hoje é um pedido para que Deus transforme a nossa perspectiva terrena sobre o tempo que nos foi concedido. Não é para que você ficar vivendo pensando na morte, pensando em tragédias. Claro que não. Nós sabemos que o Senhor nos protege, nós sabemos que o Senhor nos guarda, mas é para que a gente viva com mais intencionalidade, sem se colocar em risco, sem ficar vivendo como se a vida não tivesse consequências. O tempo ele não é renovável. A gente não pode recuperar depois que ele passa, mas a gente pode seguir em frente com sabedoria, aprender com os nossos erros do passado, observar as pessoas em nossa volta e ver quais atitudes são melhores, e ser grato por cada momento e evitar desperdiçando ele acreditando na mentira que sempre vai ter um amanhã. Ficar reclamando das coisas que você tem hoje, sempre pensando lá no futuro. Tem um ditado muito antigo que diz que a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás e a segunda melhor época é agora. Então a pergunta que eu deixo para você hoje é o que você vai fazer com o seu tempo a partir de hoje, com a semente que você tem? Quais são as sementes que você vai plantar? O que você quer que germine na sua vida aí nos próximos anos? Qual é o legado que você quer deixar aqui na Terra? Ore junto comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua presença, obrigado por estar aqui diante de cada um de nós, por ter nos protegido, nos livrado de tantas coisas ao longo de toda a nossa vida, nos últimos meses, nos últimos dias e semanas. Quantas coisas o Senhor tem nos livrado, Pai, tem nos protegido. Muitas vezes a gente tem aí abrido mão da santidade, às vezes a gente tem abrido mão de uma oração sincera, de uma conversa, de uma leitura da palavra, e às vezes nos sentimos desprotegidos, mas o Senhor é tão fiel, através do teu sangue tem nos protegido de coisas horrorosas, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar nos limpando, nos purificando novamente, nos limpa de todo o pecado, para que a gente possa sempre estar debaixo da tua presença, Senhor. Receba o nosso coração neste momento, nos ajuda a caminhar a cada vez mais com propósito, com sabedoria, e nos dá um coração, Pai, semelhante ao teu. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para orarmos juntos. Deus te abençoe.